Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. Esse vídeo tem como esclarecer uma questão que eu acredito que a maioria se pergunta, que é o do porquê haver tanto sofrimento aqui na Terra. Por que há tanto problemas de todos os tipos? Doenças, miséria, pobreza, tragédias, crimes, violência, catástrofes, etc, etc, etc. Né? Muitas vezes acreditam que Deus pode ser um ser punitivo, cruel, a fim de nos fazer passar por todas essas coisas aqui na Terra, né. Mas, na verdade, ao menos o que eu acredito e acho que faça sentido, que não é bem assim. Não é Deus que está a causar e querer que a gente sofra todo quanto é tipo de problemas e sofrimentos aqui na Terra, né. Explicarei de uma maneira bem, eh, lógica, racional, né, e no qual eu acredito que sejam os grandes causadores da da maior parte, pelo menos, dos sofrimentos que os seres humanos passam aqui na Terra, né. Acredito que existam 2 motivos principais de haver sofrimento na Terra. O primeiro motivo, talvez seja o mais, eh, causador até, é a interferência de seres nefastos do outro lado, né. A verdade é que há seres nefastos ou negativos, pode-se dizer, do outro lado, que estão a interferir e influenciar os seres aqui o tempo inteiro, né. Influenciam de todas as formas possíveis, a fim de que haja maior depravação, promiscuidade, violência, egoísmo, egotismo, vaidade, ganância, orgulho e todas e qualquer dessas questões de falhas morais, né, ou éticas. Além disso, doenças, crimes, eh, acidentes, conflitos, brigas, etc, né. Tudo isso tem como objetivo com que os seres, entrem em estados negativos de pensamentos ou sentimentos, em sofrimentos, né, em medo, angústia, tristeza, depressão, né, para que isto libere, digamos assim, né, uma energia, né, pois esses sentimentos e emoções de sofrimento ou de angústia, tristeza, depressão, angústia, eh, etc., liberarão uma quantidade de energia vital gigante. E eles, com isso, drenam essa energia vital, ou seja, vampirizam os seres. E fazem isso para diversos fins, tanto para no qual há um certo comércio do outro lado desse tipo de pode chamar de chi, energia vital, né? Para seres que querem sentir algum tipo de sensação mais material, mais humana, né? Então, há uma espécie de comércio ali acontecendo o tempo inteiro. Também fazem isso para se manterem o máximo possível, eh, posso dizer, segurando uma encarnação, né? Evitando a todo custo uma encarnação, né? E se mantendo na onde estão, né? Fazem isso para construir cada vez mais seus impérios, onde estão, né? Fazem isso também para conseguirem cada vez mais poder, né? Também influenciam de todas as formas para ter cada vez mais controle, ou seja, poder sobre os seres, a fim de escravizá-los, usá-los a seu favor, né? E naturalmente fazem isso para se manter, né? Como eu disse, talvez seja o principal motivo, na onde estão, evitando uma encarnação, pois sabem que muitas vezes tem muitos débitos e uma encarnação seria algo extremamente problemático e sofrido para eles.
Portanto, eles conseguem fazer até mesmo interferência e influência em questões físicas, né, materiais, né, seja provocar um acidente, seja fazer algo para que alguém se machuque, coisas materiais, né? Mas na maioria das vezes a interferência é via eh, pensamento mental, né? Fazer isso colocando, por exemplo, pensamentos de raiva, de ira, de depressão, de que a pessoa não presta, de ansiedade, excessos, né? Egoísmo, egotismo, né? Vaidades. Mas eles só conseguem esse acesso, é como uma onda de rádio, que eles só conseguem acessar aqueles que sintonizam na mesma frequência deles. Portanto, eles só vão conseguir incitar violência para aquele ser que já tem uma semente de violência em si. Só vão conseguir incitar ódio, raiva, ira, etc., para quem já tem isso dentro de si. Só vão conseguir incitar egoísmo, vaidade, ganância, para quem já tem isso dentro de si. Né? O ser que realmente tem uma conduta moral impecável, né? Segue os bons preceitos de Cristo, dificilmente conseguirão acesso, dificilmente conseguirão influenciar de qualquer forma, né? Pois não, esses seres não sintonizam com esse tipo de pensamento, né? Tudo é sempre mental. Então, é preciso que o ser tenha ao menos uma sementinha na mente daquilo para que eles amplifiquem isso muito mais, né? Intensifiquem. O que acontece é que, por exemplo, um ser que tem somente uma sementinha, às vezes, de violência dentro de si, que está ali, às vezes, dormindo, mas que existe. Esses seres farão com que isso se amplifique, né? Que se intensifique. E às vezes o ser acaba por praticar atos, às vezes violentos, devido a ter se intensificado esse desejo dentro dele, né? Isso vale para qualquer outra coisa, promiscuidade, vícios, bebida, fumo, etc., né? Portanto, o primeiro causador de haver tanto sofrimento na Terra é a interferência de seres negativos que estão o tempo inteiro a fazerem coisas, principalmente mentais, né? A fim de drenar a energia dos seres, né? E o segundo causador principal, que eu acredito, é a questão do karma. Karma não é punição, karma não é castigo, karma é simplesmente consequência. Se você planta pimenta, não há como colher maçã. Existem seres, em sua maioria, com karmas negativos, devido ao que já fizeram ou o que fazem nessa vida, né? Mas existe também seres com karmas positivos, né? Devido ao que já fizeram ou que fazem, né? Então pode-se haver karmas de pobreza, miséria, doença, ou também karma de riqueza, saúde, benesses, né? Tudo depende somente do que está plantando ou que se plantou, né? Isso vale, isso é plantado com pensamentos, sentimentos e ações, né? Essas três coisas, o que foi plantado, o que está sendo plantado atualmente, estará criando consequências, né? E a humanidade, eu acredito que a maioria, por não ter um certo controle mental constante, acaba por pender para a negatividade, né? Mais para a negatividade que a positividade. E com isso, pensamentos negativos acaba também por atitudes negativas, sentimentos negativos. Começa com pensamento, sentimento, ação, né? E acaba por criar consequências também assim. E devido a não haver essa inteligência emocional, não haver esse controle mental, acaba por os seres estarem criando consequências negativas, tá? Em si e num todo aqui na Terra, né? E aí está incluso doenças, pobreza, miséria, eh, conflitos, brigas, violência, etc., né? Portanto, essas são as duas causas que acredito serem as principais de haver sofrimento na Terra. Primeiro,
interferência de seres nefastos. Segundo, karmas, que é consequência. Essas duas coisas, né? A primeira seria resolvido com uma conduta moral impecável, né? Praticar os bons ensinos de Cristo, ou de Buda, ou de Krishna, ou de um mestre iluminado que prega essa questão de amor, de conduta moral impecável, né? E a questão do karma é os seres passarem a ter maior controle mental, além disso, uma inteligência emocional, a fim de que pensem, sintam e ajam de maneira mais positiva, harmoniosa, né? E, consequentemente, com consequências também mais positivas e harmoniosas. Mas existe também uma terceira coisa, né? Isso às vezes não é falado, mas existe, né? O próprio espírito escolhe, antes de vir aqui, né? É, todas as suas condições e experiências que passará aqui na Terra, né? Portanto, o espírito pode escolher passar por pobreza, miséria, doenças, etc., né? E lembrando que o espírito ele não pensa como ser humano, portanto, aqui, para nós, seres humanos, pode ser muito inteligente e maravilhoso termos riqueza, saúde, etc., né? Mas às vezes o espírito não pensa assim. O espírito ele pedirá coisas que vivenciar aqui que sejam eficientes para a sua evolução espiritual, que seja um aprendizado que seja importante e traga melhoria no ponto de vista espiritual e um aproximar-se de Deus. Então, se o ser precisar passar por pobreza, doença e sofrimentos aqui na Terra, e isso for bom para ele como espírito, muitas vezes ele pode pedir para passar por isso aqui, né? Por isso que vemos, às vezes, casos de seres com muita bondade, muito iluminados e passar por situações, às vezes, extremamente desconfortáveis aqui, né? Portanto, existe essa terceira causa, que é as próprias escolhas do espírito. Portanto, não acho que, às vezes, a pessoa está passando por tremendos problemas aqui na Terra e isso seja apenas fruto de consequências do que já fez ou faz, né? De karmas. Muitas vezes pode ser também causa de ter pedido para passar por isso, para aprender certas coisas. Tudo é sempre muito complexo e muito amplo, é por isso que não podemos julgar nada, pois não sabemos toda a complexidade de algo que, daquilo que está ocorrendo, né? Não temos, às vezes, essa condição de entender o contexto inteiro. Por isso não devemos julgar ninguém, né? Nem condenar, nem criticar. Esse foi o vídeo, essa foi a mensagem. Eu acho que faz bastante sentido o que eu falei, né? Mas procurem pensar, meditar sobre isso. E se tiver algo a acrescentar, pode se comentar nesse vídeo, que é bom, né? Muito enriquecedor isso. Desejo muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.